Fala pessoal, professor André Alves, de volta aqui com mais uma aula para vocês. Hoje vamos falar sobre ácidos. Nas próximas aulas trarei aqui sobre bases para a gente continuar uma sequência e fique mais tranquilo para a gente identificar e aprender essa parte da química que é a parte das funções inorgânicas, certo? Então, antes de iniciar os nossos slides, eu peço a vocês que se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, deixe comentários de assuntos que você tem interesse de ver aqui no nosso canal. Isso vai ajudar muito para que a gente continue com esse projeto aqui no YouTube, trazendo sempre aulas todas as semanas para vocês, certo? Sem muita conversa, vamos iniciar nossa aula. Vou trazer aqui agora os slides sobre ácidos. Falando aqui sobre ácidos, nós vamos primeiro estudar os ácidos e bases diarrênios, certo? Trazendo aqui a definição sobre isso, nós vamos estudar três teóricos que fizeram os estudos dos ácidos e bases. Primeiro, nós vamos estudar o diarrhenius e a gente vai aprofundar bem mais aqui. Depois, nós vamos ver os outros dois que são Bronsted-Lowry e Lewis. Esses dois eu vou deixar para mostrar lá na próxima aula, na aula de bases, porque nós vamos só passar ali essas informações sobre eles separadamente, de como eles fizeram esse estudo. O primeiro aqui que a gente está falando é sobre Arrhenius. E Arrhenius, ele definiu um ácido, aquela molécula, aquele composto, que quando dissolvido em água, ele vai liberar H+, certo? Foi isso que ele deixou. E a base, liberando OH- em solução aquosa. Então, o que, já dando spoiler sobre a diferença desse para os outros teóricos, é que a definição de Arrhenius ela ficou limitada por estudar esses compostos apenas dissolvidos em água, certo? Então, eu separei aqui em duas partes para que fique mais tranquilo para a gente entender cada particularidade sobre eles. O primeiro, a gente vai estudar os hidrácidos. Os hidrácidos é quando o composto ele não tem oxigênio na fórmula, certo? Então nós vamos ter aqui, geralmente, como nós estamos vendo aqui no slide, composto dessa forma. H e X sendo o elemento que está ligado ao H, o hidrogênio, que ele é, segundo Arrhenius, ionizável aqui em água, certo? Ele vai ser liberado. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é a nomenclatura sobre eles. No caso aqui, a nomenclatura que nós vamos dar para os hidrácidos é ácido, o ânion que será formado quando dissolvido em água, mais um sufixo aqui hídrico, certo? Então vai ficar dessa forma. Dando exemplo aqui, o HCl. O HCl é o cloro, certo? Então vai ser ácido, cloro e hídrico no final. Então fica o ácido clorídrico, certo? Verificando aqui, nesse caso aqui, o enxofre, ele vem do latim. E lá no latim ele é escrito dessa forma, sulfur. Então, nesse caso em específico aqui, nós vamos ter uma variaçãozinha aqui. É o ácido sulfur e o hídrico, então fica o ácido sulfídrico, certo? Esse outro ele vem do composto aqui ciano, que é o C-tripla-N. Então, nesse caso também, outra exceçãozinha aqui, é outro composto aqui, não é só um elemento, né? Então, nós vamos ter aqui ciano, então ficará o ácido cianídrico. Tranquilo essa parte aqui para os hidrácidos, certo? Quando nós falamos de oxiácidos, que seria a outra forma que a gente vai estudar separadamente aqui, é quando há a presença de oxigênio na fórmula molecular. Então nós vamos ter agora já diferente, nós vamos ter HX e O, certo? Ficaria dessa forma aqui, uma fórmula geral para os oxiácidos. A nomenclatura dele vai ter uma particularidade. Então nós precisamos agora ter uma maior atenção e vocês vão ficar com esse resumo aqui, que vai ser muito bom para que você consiga identificar quando você vê um oxiácido. Vamos lá. A nomenclatura deles aqui é a seguinte: quando nós temos um NOx baixo, por isso é importante você conhecer sobre NOx. Então, se você ainda não assistiu a aula, eu tenho aqui a aula, vou deixar o cardzinho aqui em cima para que você possa voltar e dar uma revisada rápida sobre isso aqui, certo? Nós temos uma aula completa falando sobre NOx e ensinando como fazer o cálculo dessa informação dos elementos. Então, quando nós temos o elemento com baixo NOx, e esse baixo NOx nós vamos considerar quando o elemento ele tem mais 1, mais 2, mais 3 ou até mais 4, certo? Chegou até mais 4, nós consideramos ele que tem um baixo NOx. Quando isso, nós vamos ter aqui agora um prefixo, certo? Oso, quando ele tiver o NOx
mais 1, mais 2, mais 3 ou mais 4. Isso aí. Quando nós temos com alto NOx, que aí o máximo é 7, nós vamos ter o 5, 6 e o 7. Teve 5, 6 e 7 como NOx, nós vamos ter um prefixo ICO, certo? Então é dessa forma. O início vai ser o ácido igual ao outro, os hidrácidos que a gente viu. Então, ácido, o ânion, e aí vai acabar com oso se tiver um baixo NOx e ICO se tiver um alto NOx. Tem uma outra particularidade que eles têm aqui, que é quando nós temos um NOx extremos, nós vamos ter também um prefixo. Então, como é que fica isso? Qual o NOx extremo aqui do baixo NOx, que é o menor de todos, certo? O menor de todos ele é mais 1. Quando ele for mais 1, que é o menor possível, nós vamos ter um prefixo hipo. Ele vai ser uso, obviamente, porque ele é um baixo NOx, certo? No final, mas ele vai ter um hipo na frente do nome da nomenclatura do ânion. Já quando nós temos o alto NOx, o seu extremo aqui é o mais alto, é o mais 7. Então nós vamos ter aí um prefixo per. Então ele obviamente vai ser ICO no final, porque ele é um alto NOx, mas vai ter aqui um prefixo per antes do seu ânion. Então como é que vai ficar isso aqui? Então para um óxido simples, nós vamos analisar aqui. Só fazendo uma revisão rápida sobre NOx aqui. O ácido sulfúrico. Nós temos aqui o oxigênio ele vai ter NOx menos 2, certo? Mas eu tenho 4 elementos de oxigênio, então eu vou ter um total de menos 8. Menos 2 vezes o 4 aqui. O hidrogênio também é conhecido o seu NOx, ele é mais 1. Como eu tenho aqui 2 hidrogênio, eu vou ficar um total de mais 2. Multipliquei aqui por 1, né? E aí eu vou descobrir o NOx do átomo central, que é o enxofre. Para que eu possa encontrar ele, eu sei que o total dos NOx tem que ser 0. Então, se eu tenho mais 8, ou menos 8, e mais 2, eu sei que o NOx aqui do enxofre ele vai ser mais 6. Porque aí, mais 2 com mais 6, mais 8, menos 8, nós vamos ter 0 aqui no total. Então, o total da molécula inteira tem que ser 0. Logo, quando eu tenho alguns conhecidos, que aí nós temos lá na outra aula, um resumão de todos os conhecidos e os NOx que a gente já sabe quando a gente bate o olho assim. E aí a gente encontra o que a gente não conhece, nesse caso o enxofre. Então, se ele é mais 6, se ele é mais 6, nós vamos ter aqui ó, um alto NOx. Se ele tem um alto NOx, o final é o quê? ICO. Então vai ficar como? Ácido sulfúrico, certo? Então, dessa forma aqui, finalizando com ICO. Quando nós viemos aqui agora para o HCl, um oxiácido também aqui, nós vamos ter agora o NOx do Cl mais 1, como o oxigênio menos 2 e o hidrogênio ele é mais 1. Se eu preciso zerar isso tudo aqui, deixa eu apagar isso aqui para não bagunçar muita informação. Mais 1, menos 2, eu sei que o cloro aqui vai ser mais 1 para que o NOx total fique como 0. Então, sabendo que ele é mais 1, nós vamos ter o quê? Um NOx extremo aqui, baixo. Se ele é um NOx extremo baixo, nós vamos ter final uso, mas nós vamos ter um prefixo aqui, hipo. Então agora ele vai ser o ácido hipocloroso. Beleza? Deu para entender, né? Mais um aqui. Esse aqui é o ácido perclórico. Por que isso? Ele vai ter o cloro aqui como NOx mais 7. Mais 7 não é o extremo aqui do máximo? Aqui, ó. Então, o extremo do máximo, ele vai ter um prefixo, per, e vai acabar com ico. Tá aqui, certo? Então, nós vamos ficar como o nome dele aqui, ácido perclórico. Tranquilo? Então, esse aqui é a nomenclatura para os oxiácidos. Teve oxigênio na molécula do ácido, nós vamos precisar avaliar dessa forma aqui para fazer a nomenclatura deles. Quando a gente vai falar agora em classificação desses ácidos, nós podemos classificar eles como monoácido, diácido. Isso quer dizer o quê? É a quantidade de hidrogênio ionizável que ele consegue dissolver quando está em água. Então, vamos pegar o exemplo aqui primeiro do HCl. O HCl ele tem um hidrogênio só, então ele é um monoácido, porque ele pode apenas liberar um hidrogênio aqui no coisa. Lembrando que a Arrhenius falou que ácido é quem libera H+, justamente por isso, então ele é um monoácido.
Um diácido, o ácido sulfúrico que a gente viu agora, um oxiácido no caso, né? Para deixar bem mais classificado ele, um oxiácido, porque tem oxigênio na sua estrutura, e ele vai ter aqui, olha, dois hidrogênios que podem ser ionizáveis. Nesse caso, ele vai ser considerado, classificado como um diácido. Nós precisamos ter uma atenção aqui, porque nem sempre, por estar a quantidade de hidrogênio aqui na molécula, ele vai ser ionizável, certo? Vou lhe trazer um exemplo aqui. O H3PO4, ele vai ser um triácido. Ele tem aqui os seus 3 hidrogênios que podem ser ionizáveis. Mas, se eu pegar o H3PO3, que eu trouxe um exemplo aqui, ó, H3PO3, ele vai ser um diácido, porque ele só vai poder ionizar 2 desses hidrogênios. Mas por quê? Veja só, eu vou trazer as estruturas de Lewis aqui para que a gente entenda melhor. 2SO4 aqui, nós temos que os átomos de oxigênio estão ligados ao enxofre, certo? E os hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Por isso, a gente consegue, pela eletronegatividade, esse oxigênio aqui, ele consegue liberar esses hidrogênios, porque ele vai puxar aqui os elétrons para próximo dele por ser mais eletronegativo. E aí esse hidrogênio consegue ser ionizado aqui como H+, perdendo lá aquele elétron que ele tem na sua camada de valência, seu único elétron, certo? Por isso. Então, quando nós temos aqui uma molécula, como eu dei o exemplo aqui do H3PO3, esse fósforo, ele vai estar conectado a 3 oxigênios. Deixa eu só apagar aqui que depois eu vou usar esse espaço. O fósforo ele vai estar conectado a 3 oxigênios aqui, certo? E os hidrogênios, como eu tenho 3, vão estar conectados a 2 oxigênios, e um desses hidrogênios ele vai estar conectado aqui ao enxofre, ao fósforo. Mas por quê? Porque esse oxigênio aqui ligado ao fósforo, ele está estável, porque ele conseguiu fazer a ligação dupla, e aí ele conseguiu ficar estável. Então ele não vai se ligar a um hidrogênio, certo? Por isso, apenas esses dois que estão ligados aqui a oxigênio vão ter essa opção aqui de ser puxado pela eletronegatividade para o oxigênio e aí eles serem liberados como H+. Esse ligado ao átomo central, fósforo, ele está fazendo uma ligação covalente forte aqui. Então ele não vai ter essa quebra fácil para que o fósforo fique aqui instável com elétrons, com pares de elétrons livres, liberando esse hidrogênio. Por isso ele não ioniza. E aí então ele é considerado um diácido. Tem 3 hidrogênios, mas apenas 2, porque estão ligados ao oxigênio, são ionizáveis nessa molécula, certo? Então é por isso. O exemplo aqui, porque o H3PO4 se a gente desenhar o H3PO4, ele vai estar aqui, olha, fazendo as 4 ligações com o oxigênio. E aí ele vai sim, olha, ele está cercado pelos oxigênios, então esses hidrogênios, todos eles vão estar conectados aos oxigênios. Então todos eles vão ser ionizáveis, tornando ele um triácido, certo? Por esse motivo, nós precisamos ter atenção aqui na hora. Como é que a gente vai saber isso? Por isso que a gente precisa identificar assuntos anteriores. A química é isso. Você precisa identificar os assuntos anteriores e ter conhecimento sobre eles. Porque nós vamos encontrar aqui, ó, se eu sei que o fósforo ele é do elemento do grupo 5, eu sei que ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Então, quando ele vai fazer uma ligação com 4 oxigênio, eu sei que eu vou fazer aqui, olha, uma dupla, que o oxigênio também quer fazer 2 ligações. E aí, se eu tenho mais outros 3 oxigênio, eu vou ligar eles aqui de forma covalente, né? Também sobre as ligações, você precisa entender. Ligações covalentes. Ligou aqui os oxigênios dele, então agora sim, 4. Ele ficou estável, o fósforo, certo? Os oxigênios estão estáveis? Ainda não. Mas como eu tenho 3 hidrogênios para ser adicionados, ele precisa fazer 2 ligações. Nós temos aqui aquela formação final e correta dos oxigênios fazendo as suas 2 ligações, ficando estáveis, com seus elétrons livres aqui, né? E aí, sim, agora a molécula fica estável. Então, por isso a gente precisa ter o conhecimento de camada de valência, ligações químicas, e assim a gente vai conseguir entender e perceber se todos os hidrogênios são ionizáveis ou não, certo?
Só para relembrar que essas aulas você encontra aqui no nosso canal e você pode ver elas separadamente para que você consiga ir revisando e adquirindo todo esse conhecimento. Vamos agora para o final. Agora a gente pode classificar também esses ácidos quanto à sua força, que é o seu grau de ionização. Duas formas separadas novamente, sobre os hidrácidos e sobre os oxiácidos. Sobre os hidrácidos, nós vamos ter o seguinte: os ácidos hidrácidos fortes, nós vamos ter em ordem aqui, ó, o HI mais forte do que o HBr e do que o HCl. Então, esses aqui são os hidrácidos mais fortes. O HF ele é moderado, por quê? Por causa da alta eletronegatividade do flúor aqui. E os fracos, os demais hidrácidos, eles vão ser considerados fracos, certo? Vamos agora sobre os oxiácidos. Os oxiácidos que têm oxigênio em sua estrutura, nós vamos fazer simplesmente o seguinte: a quantidade de oxigênio que tem, menos a quantidade de hidrogênio. Nesse caso aqui, 4 menos 2, 2. Se ele é 2, ele é considerado forte. Igual ou maior que 2, ele vai ser considerado forte. Igual a 1, moderado. E se for 0, fraco. Então, se eu tenho o H3PO4, que a gente viu lá, nós temos o 4 menos 3, ele vai ser igual a 1. Então, ele é um oxiácido moderado. Aqui, HClO, um O, um hidrogênio, isso aqui vai ser igual a 0. Igual a 0, ele vai ser considerado um oxiácido fraco. Neste caso aqui, nós vamos ter uma exceção, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico, que tem aqui, ó, 3 menos 2, ele vai ser 1, certo? Ele seria um oxiácido moderado. Nesse caso, ele vai ser uma exceção. O ácido carbônico ele vai ser considerado fraco por ser um ácido instável. Por quê? O ácido carbônico, ele gosta de ficar, ele próprio se decompõe. Então, o que é que ele faz? H2CO3, ele se decompõe em água e CO2. Então, automaticamente, ele é instável e fica variando e se decompondo facilmente. Então, ele é considerado um ácido fraco. Certo? Deu para entender até aqui? Essa é a aula que eu queria trazer para vocês sobre ácidos. Então, vou ficando por aqui. Vou trazer a aula seguinte, complementando esta, que é falando sobre as bases. Nós vamos falar sobre a próxima aula, sobre as bases e sobre as teorias de Bronsted-Lowry e Lewis. Também sobre ácidos e bases, que aí nós vamos passar suas informações. Então, você ainda que não se inscreveu no canal, mais uma vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque toda semana nós estamos lançando aulas para vocês e vamos trazer aqui uma sequência de assuntos. Estamos trazendo, né, na verdade, a sequência de assuntos desde o início. Se você quiser voltar no nosso canal, você vai identificar ali, desde o início, onde nós começamos a estudar tudo que é matéria, separação de misturas, ácidos, ligações químicas, NOx, tudo isso. Nós temos aulas já aqui no nosso canal, em ordem, para que você vá seguindo e aprendendo do zero, se você ainda tem dificuldade em química. Então, fico por aqui e até a próxima aula. Vamos falar sobre o assunto complementar a ácidos, que é bases.